eu podia recorrer na justiça. Foge daqui enquanto você tem tempo. Ou se você não veio, não vem. Eu colei na cara da professora durante uma interrogação. Isso daí foi sensacional. Fala aí pessoal, bem-vindos ao meu primeiro não, deixa pra lá. Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Por um Fio. Hoje eu vim aqui pra gente bater um papo sobre um dos métodos comuns aqui da Itália de avaliação nos colégios, que é a tão temida interrogação. Pelo menos pra mim, foi bem temida. Então, vamos desconsiderar se pra você é bom, então pra você é bom. Mas pra mim foi bem temida logo no início e continua sendo ainda bem temida. Eu não gosto muito. Pelo menos nas minhas experiências que eu tive no Brasil, em todos os colégios que eu frequentei, por exemplo, o Sistema Elite de Ensino, para aqueles que conhecem, não sei se você conhece esse colégio, se você conhece, ou se eu estiver falando alguma coisa que eles mudaram, por exemplo, por essa parte de interrogação, escreve nos comentários, porque eu tô totalmente por fora, então eu não sei como é que tá funcionando agora. Às vezes eu tô falando uma coisa que já mudou, então escreve nos comentários se você sabe como é que funciona agora as avaliações no antigo colégio Elite. Mas então, como é que funciona a interrogação aqui? A interrogação praticamente é um outro método de avaliação bem comum. Você vê em muitas escolas esse método de avaliação, além da prova escrita, eles têm o costume de fazer a interrogação. A interrogação é praticamente você chegar lá e falar tudo ao invés de ser uma prova. A diferença entre uma prova e uma interrogação. A prova, geralmente, seu professor ele coloca ali número 1, 2, 3, 4, 5, quantos números ele quiser. Eu acho que no Brasil ainda é comum ver 10 questões. Aqui também é outra coisa que eu vou fazer outro vídeo pra frente, que não tem uma prova em si, como se diz, seguindo uma norma de 10 questões, 15 questões, 20 questões. Então os professores, eles fazem a prova deles, eles que têm que fazer e não tem nenhuma regra a ser seguida. Por exemplo, sempre falando com base com o que eu vivi no Sistema Elite de Ensino, era uma prova sempre muito certinha. Português, matemática, física, eram todas provas no mesmo modelo, no mesmo padrão. Então, tipo, sempre tinham 10 questões, 15 questões, era sempre padronizada nesse quesito. Pelo menos nos colégios que eu estudei, não tem isso. Não vi isso até agora aqui na Itália, todos esses 6 anos, não cheguei a ver isso. Mas a interrogação, se você estiver vindo pra cá, eu tenho certeza que você vai ver. Não vai faltar da tua escola a interrogação. Então, se você é tímido, se você não gosta de falar em público, vai se acostumando, vai tirando o cavalinho da chuva, porque você vai ter que fazer isso alguma hora. Vamos lá, uma das principais diferenças que eu notei da avaliação que tem no Brasil e aqui, principalmente nesse lado, vamos falar hoje só sobre interrogação. Nesse quesito da interrogação, é que a matéria é continuativa, não tem uma ementa. Então, tipo, se o professor ele tá dando matéria X, matéria Y, a interrogação é sempre continuativa. Então ele vai chamando essas pessoas que são aleatórias, ele vai chamar umas pessoas aleatórias ali na hora, vai extrair a caso, como se fala, pegar 3, 4, talvez, dependendo por hora. Então ele vai chamar essas 3 e vai fazer as perguntas com relação à matéria que ele deu anteriormente. Se você não foi interrogado naquela aula e na próxima ele deu uma matéria nova, e na outra ainda ele vai interrogar, então tipo assim, a sua matéria vai aumentando. Então vai cada vez mais aumentando a cada vez que você não for chamado. Então vai ser um bônus, vou ficar pro final. Não, não é assim que funciona aqui. Quanto mais pro final você vai ficando, mais uma matéria gigantesca você vai tendo. E deu pra entender que isso não é bom. Mas aí você vai vir e vai digitar nos comentários: mas eu quero, então posso me fazer como voluntário pra ser interrogado? Pode. Tá passando ambulância ainda. É engraçado, né? A gente começa a gravar, passa tudo. É gente chegando, tocando a campainha, passa ambulância, telefone tocando, enfim. Você vai botar aí nos comentários agora que eu sei, eu acabei de ler teu pensamento aí, você vai falar assim: mas eu posso me fazer como voluntário na interrogação? Eu posso chegar ali e falar: professor, eu quero ser interrogado, quero falar toda a matéria que teve até agora. Você pode fazer isso? Claro, não tem problema nenhum. Sinta-se livre. A maioria dos professores, eles aceitam os voluntários para tentar ajudar a classe. Só que é o problema, se você se fizer de voluntário, vai ser 1000 vezes pior a tua interrogação. 1000 vezes pior. Porque os professores aqui, eles entendem: você se fez voluntário, então você sabe tudo mesmo. Até o nome do avô do cara que você está estudando. Então uma das dicas é você não se fazer voluntário se você não souber toda a matéria de cor, exatamente. Se você não souber isso, não se faça voluntário aqui, porque o professor vai achar pretexto pra te ferrar e abaixar tua nota. Ó a bateção de porta. Mas beleza, então tirando esse voluntário, tirando os aleatórios, tem os professores bons, tem. Isso eu não posso negar. Tem os bons que eles chegam e falam assim: ô turma, vamos fazer o seguinte,
eu quero uma tabela com, sei lá, 4 interrogados por dia, por aula. 4 interrogados por aula, porque às vezes tem 2 horas seguidas, então vão ser 8, né, naquele dia. Mas eu quero 4 interrogados por hora e vocês que vão falar os nomes, vocês vão fazer tudo. Aí a turma vai fazer tudo bonitinho no computadorzinho, vai vir aqui, vai botar os númerozinhos, sorteio aleatório, o número de todo mundo, perfeito. Tem professor que aceita isso, são poucos, mas tem professor que aceita isso. Por exemplo, eu tenho um professor de História e Filosofia, que a gente acabou de fazer há pouco tempo atrás, essa semana passada. A gente fez já a tabela e, por coincidência, eu saí primeiro tanto em História, tanto em Filosofia. Então, praticamente é isso. Eu saí primeiro em História no aleatório, que eu não acredito nesse aleatório. Eu não acredito, porque sempre eu saio primeiro no aleatório. Ou a informática me odeia, e eu amo muito. Então, tipo assim, tem esse amor problemático, porque eu saí em primeiro, tanto em História, tanto em Filosofia. Como é que tá a minha preparação? Aí já é outros 500. Vocês já sabem pelo nome do canal, então enquanto não mudar o nome desse canal por Estou Bem na Escola, vai ficar por um fio mesmo, porque é a minha situação. Então, vamos aceitando isso. Você tem que ainda aceitar isso, porque eu já tô tentando aceitar também. Vamos aceitar em conjunto aqui. Mas tirando isso, é super simples uma interrogação. Você só tem que falar toda a matéria. Como eu falei até agora, você só tem que falar toda a matéria que o professor quer. Simples. Aí, a melhor parte é que você não pode colar. Essa é a melhor parte, porque numa prova você poderia vir, preparar seus esqueminhas, seus papeizinhos, botar ali no celular, dar o seu jeitinho. Quero ver você colar numa interrogação com o professor assim te olhando, te observando direto, não tira o olho de você, e a turma toda atrás de você, porque você tem que sair geralmente do seu lugar. Você vai lá pra frente onde o professor tá, você vai lá, caminha, fica lá na frente dele, quando ele manda você sentar na mesa dele pra fazer. É como se fosse uma aula. Como se fosse uma aula, só que o professor te fazendo perguntas de tudo, de toda a ementa da matéria. Então, tipo assim, é super legal, saudável, faz bem pra cabeça, ó. Te falar que os italianos faz super bem pra cabeça. Ao menos que você não tenha as pessoas certas. É aí que entra os amigos. Você tem que ter os seus aliados. Por exemplo, eu fiz uma interrogação de física que eu vou contar pra vocês. Essa é uma das professoras que não aceita fazer uma tabela, então, tipo assim, ela sempre quer chamar aleatórios mesmo pra te ferrar. Ela vai te procurar ali, que nem ela me procurou. Mas então, eu peguei o livro, fiz os exercícios, li, vi videoaulas também no YouTube, tanto em português quanto em italiano, porque a gente tava estudando, era relatividade em física, então tem aquela restrita, a geral, e eu até que estudei muito bem, porque é uma matéria que, sei lá, eu comecei a gostar de física simplesmente por causa do argumento. É um argumento muito interessante estudar relatividade. Então, até que eu peguei esse gosto por estudar física, eu tava até comentando aqui em casa, que eu peguei esse gosto de querer estudar física porque eu gostei da matéria. Então, eu passei o dia todo estudando, que nem doido, porque a matéria em si eu gostei. Cheguei na escola, comecei a tirar onda, entre aspas, porque a professora não aceita uma tabela, então ela ia chamar 2 pessoas aleatórias, ia chamar ali no momento. Então, praticamente eu cheguei, fui tirar onda com meus colegas, eu estudei isso, levei meus meus resumos, esquema é resumo. Mostrar para meus colegas que também ainda poderiam ser interrogados. A gente fala que são aqueles que podem ser interrogados. Se você já foi interrogado, você tá salvo, você não vai ser interrogado nesse giro. Porque geralmente o professor, eles fazem giros de interrogação. Então eles vão interrogando até não sobrar nenhum. Quando acabar isso daí, eles vão começar o giro novamente. Então, tipo assim, é um ciclo sem fim. Foge daqui enquanto você tem tempo. Ou se você não veio, não venha. Se você não gosta de ser interrogado. Mas então, cheguei com meus resumos para poder repassar, para poder estudar com meus colegas. E praticamente a gente não tem um momento para estudo. Então, ou você estuda no meio da aula do outro professor ali que tá dando aula, ou você não vai ter o seu momento para estudo, vai chegar na hora da professora e ela vai massacrar todo mundo. Então, eu decidi, chamei meu colega que vai bem em física. Eu, pelo contrário, não tô bem em física. Chamei ele, falei com ele se ele podia me tirar algumas dúvidas ali no meio da aula de filosofia, filosofia até que eu tô bem. Perguntei pra ele se ele podia me ajudar ali, a gente foi sentou lá no fundo. E a gente começou a fazer uns exercícios com ele, começou a me explicar melhor algumas coisas que eu tava com um pouco de dúvida, que depois já ia ser a aula de física. Então a gente ficou ali naquela 1 hora massacrando, estudando física a rodo. Depois disso tudo eu já tava até um pouco mais calmo, porque praticamente eu não gosto de falar em público. Uma coisa é eu falar aqui com uma câmera,
é super tranquilo. Mas se tiver uma plateia, se tiver a minha turma ali, é bem complicado pra mim. Ainda mais falar numa língua que não é a minha nativa, então já é um pouquinho problemático. Mas enfim, a gente foi pra aula de física, a gente tá fazendo essa didática, na minha escola a gente tá fazendo a didática em movimento, onde a gente tem as aulas, então é tipo padrão americano, a gente sai da sala tal, vai pra outra sala. Então a gente saiu da sala de filosofia, fomos pra sala de física, só que chegando lá eu percebi que tinha um menino que ele tava querendo se fazer voluntário. Aí eu pensei, nossa, o moleque então ele tá super bem pra saber a matéria toda, ele vai se fazer voluntário, ainda mais com a professora de física, que é uma das professoras mais severas que a gente tem. Ele queria se fazer voluntário. Aí eu, tá bom, então beleza. Tudo perfeito. Aí eu falei assim, ela já vai aceitar ele e vai chamar mais um aleatório de, sei lá, ainda faltavam 15 para ser interrogados. Então eu pensei, não, a chance de cair é impossível, é muito pequena. Aí eu fiquei tranquilo, falei assim, não, a matéria eu sei, a chance de me chamar é baixa, então vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer. Eu saí do lado do meu outro colega, não o que tava me explicando física. Ele foi e falou comigo que ele não sabia nada mesmo, que ele não conseguiu estudar e que ele tava torcendo pra ele não ser chamado. Aí eu fui ali naqueles poucos minutos de explicar alguma coisa pra ele, porque vai que chamasse ele, pelo menos ele ia sabendo alguma coisa pra não tirar o famoso 2 aqui. Aqui o mínimo não é 0, o mínimo é 2, dependendo do professor. Tem professor até que é bacana e começa a partir da nota 4. Então vai de 4 a 10, mas tem professor, por exemplo, essa professora de física, ela dá 2 e acabou. Você não respondeu nada, é 2, volta pro seu lugarzinho e fica bem quietinho lá. Mas então essa professora perguntou, tem algum voluntário? Aí um menino que tava querendo se fazer voluntário, ele foi lá, levantou a mão, foi meio cabisbaixo, com medo, mas ele foi. Todo mundo falou que ele sabia, então ele foi. Aí a professora foi e falou assim, não, então beleza, então não tem mais nenhum voluntário, eu vou extrair um número acaso. E essa minha professora tem um método de extrair bem acaso, que ela só olha pro lado esquerdo da agenda dela, ela abre uma agenda normal e vê o número do dia que caiu e ela chama essa pessoa. Mas enfim, esse é o método dela de chamar pessoas. Ela foi, abriu o acaso, chamou uma outra garota, aí a gente ficou tranquilo. Todo mundo voltou a respirar, porque a gente fica numa ânsia. A turma fica em silêncio quando é pra extrair, pra todo mundo conseguir escutar com perfeição quem foi chamado, pra não ter risco de você ser chamado e ir lá tomar um 2 se você não estudou. Então na hora que foi um voluntário, na hora que chamou outro, eu fiquei tranquilo, todo mundo ficou tranquilo, e meu colega. A gente respirou, até que a professora simplesmente vira e fala assim, não, hoje eu vou chamar 3. Aí todo mundo voltou a atenção na sala de aula, todo mundo ficou tenso, o silêncio voltou, todo mundo ficou quieto, esperando a professora chamar. Aí a professora vai lá, me vira, ela pega simplesmente a lista de nomes, ela pegou a lista de nomes e foi vendo nome por nome. Foi, fulano, tem um fulano hoje? Aí sim, professora, eu tô aqui. Tá bom. Ciclano, tá aqui hoje também? Tá bom. Ela vira, Daniel, tá aqui hoje também? Ela mirou em mim, ela simplesmente mirou em mim. Ela ignorou todo mundo, ela fez um baita de um teatro pra me chamar. É incrível, ela mirou em mim. Todo mundo viu que ela mirou. Cara, se eu tivesse gravado, eu podia recorrer na justiça. Eu exagerei, mas ela mirou em mim. Simplesmente foi isso. Na hora que eu falei assim, sim, professora, eu tô aqui, ela, então beleza, então vem. Eu vou fazer o quê? Vou falar, não, professora, não quero não. Então fui, peguei meu caderno, minha folha, minha calculadora, fui lá pra frente. E a professora até que foi boa comigo. Ela foi e simplesmente perguntou, Daniel, você quer começar por onde? Relatividade restrita, geral ou uma pergunta de repasso, que eles falam, ripasso, que seria uma pergunta aleatória sobre qualquer matéria que a gente fez no ano todo, até matéria passada, que ela já fez até avaliação. Então essa dali era a pergunta mais difícil que a gente podia pegar no momento. E como nós estávamos em 3, eu pensei, nossa, se eu pegar, sei lá, a de ripasso, ela vai perguntar as outras 2 coisas pros outros 2 e eu não sei nada de ripasso agora. Então é melhor eu já começar pela que eu sei. Aí eu fui e falei com ela, falei, não, professor, eu quero começar sobre relatividade restrita, que é a restrita, no caso. E ela foi e me pediu, então beleza, então você já vai me fazer uma demonstração sobre a dilatação do tempo e também vai fazer um exercício. E é isso que eu quero. Praticamente é isso que eu quero. Uma demonstração é praticamente você explicar matematicamente e em palavras o que significa aquilo dali. Então, se eu tava falando sobre dilatação do tempo, eu tinha que fazer a fórmula matemática, fazer como é que o carinha chegou naquilo dali e também explicar em palavras o que eu tava fazendo ali. Então, é uma coisa de doido. Só se você gosta mesmo, você tem que fazer isso. Eu adorei essa matéria, então eu fiz com prazer aquilo dali pra ela. Passou uns 15 minutos, eu terminei aquilo dali, entreguei pra ela. Ela, enquanto eu estava interrogando os outros 2, mandou fazer um exercício pra menina. E o outro menino, ela tava conversando. Então, eu fui lá, fiz a minha parte, entreguei pra ela, tava esperando os outros 2 acabarem.
e ela depois decidiu girar praticamente as perguntas. Então eu que fiz relatividade restrita, ela chegou pra mim e falou, então beleza, agora a gente vai fazer sobre relatividade geral. Ela foi lá, começou a bater papo comigo, falando, enquanto isso ela tinha dado os exercícios pros outros dois, então o menino tava fazendo exercício e a menina também. E ela praticamente começou a bater papo ali comigo sobre relatividade geral, simplesmente ali do nada, perguntando sobre exercícios para eu pensar na hora, perguntando fórmulas, teorias, tudo que foi feito, ano, data, nome de fulano de tal. Eu consegui desenrolar um pouco. É difícil de você copiar, é difícil de você colar enquanto tem uma professora olhando vidradamente pra você, sem tirar o foco de você. É praticamente onde eu tô e vocês são a professora. Ou eu sou o professor e vocês estão aí. Imagina isso. É menos de um braço de distância, ela perguntando, olhando pra mim, eu com a folha ali, não podia desviar o olhar de nada. Mas eu consegui, expliquei tudo. Graças a Deus, o meu colega, eu tirei aquela 1 hora pra repassar com uma colega durante a aula de filosofia, porque ela me perguntou exatamente o que ele me explicou. E ela foi e falou que tava certo, tudo aquilo dali que eu tinha feito. Então ele me explicou tudo certinho, então graças a Deus tudo funcionou, foi tudo perfeito. Também me elogiou nessa segunda pergunta, até que chegou a terceira pergunta. A pergunta de repasso, a pergunta mais temida por todo mundo ali da escola, por todo mundo da minha turma, ninguém quer essa pergunta. E ela simplesmente chega pra mim e me pergunta assim, Daniel, eu quero saber o que é a lei de Biot-Savart. Eu olhei assim pra cara dela, olhei pro papel, aí olhei pra cara dela de novo, aí olhei pro papel. Aí, nessa fração de tempo, o menino que também tava do outro lado, a gente tava em lados opostos assim, aí chamou ela. Na hora que ela virou assim pro lado, foi mais forte do que eu. Eu olhei lá pro fundão da sala. Na hora que eu olhei pro fundão da sala, o meu colega estava olhando pra mim, tentando me dizer a resposta da fórmula de Biot-Savart. Ele simplesmente estava dando o jeito dele. Imagina a cena. Eu, do lado da professora do meu lado, olhei pro fundão, meu colega tentando fazer mímicas com a mão para expressar uma lei da física e tentando falar que nem sei que língua era aquela e tava fazendo um barulho totalmente estranho, tentando não chamar a atenção da professora. Isso em poucos segundos antes da professora olhar para mim. Vai parecer mentira, vai parecer mentira, eu tinha que ter gravado isso. Eu consegui captar alguma coisa. Eu captei alguma coisa mesmo sem entender. Sabe aquela conexão que quando só de você olhar pra pessoa, tu percebe? Foi praticamente aquilo. Eu olhei pra ele, a fórmula veio por osmose. Eu não sei o que aconteceu. A fórmula veio por osmose, eu entendi o que ele tava falando. Eu virei rápido pra professora não perceber que eu tava olhando pra eles. Aí nesse mesmo tempo a professora foi olhou pra mim. Você lembra? Esse último você lembra deles é o seguinte. Se você não sabe, você volta pro seu lugarzinho e eu vou desconsiderar essa pergunta e praticamente a sua nota vai ser reduzida drasticamente. Eu falei assim, eu lembro. Aí ela, então beleza, então escreve. Aí eu fui, peguei a folha, fiz o desenho ainda bonitinho do que representava aquela lei, escrevi a fórmula. Quando isso a professora vidrada em mim pra ver, porque eu não sei se ela suspeitou de alguma coisa, com certeza ela suspeitou de alguma coisa, mas ela depois disso não tirou o olho de mim, ficou me olhando e eu fui escrever a fórmula no papel, fiz um desenho minimalista, mas que sincero, tava bonitinho, e expliquei depois pra ela o que era a lei de Biot-Savart. Aí ela simplesmente depois virou pra mim e falou assim, você está de parabéns. Muito bem, estou impressionada com você. E foi simplesmente o dia que eu me dei bem em física. Eu colei na cara da professora durante uma interrogação. Isso daí foi sensacional. Tá, beleza. Eu acabei de ver que eu perdi a gravação e eu provavelmente perdi grande parte do meu vídeo. Tá, eu vou verificar aqui pra ver até onde que eu perdi. Meu amigo, eu perdi o final desse vídeo, normal, beleza. Vocês viram aí que eu perdi o final do vídeo, a tela ficou preta e eu perdi totalmente o vídeo do vídeo. O vídeo do vídeo. A parte... Tá, vocês me entenderam. Vocês me entenderam o que eu perdi do vídeo. Então, mas resumindo, esse foi o dia que eu colei na cara da professora. Praticamente colei numa interrogação aqui na Itália. E ainda foi elogiado. Então, tipo assim, não é impossível. Vou te dizer, não é impossível. Você consegue colar das melhores maneiras possíveis. Das maneiras mais inimagináveis do mundo. É só você ser... Dá pra você colar, não é impossível. É só você ter colegas, amigos na sua escola e isso. E captar por osmose. Tá aí uma coisa que você tem que saber também. Você tem que saber mímica, você tem que falar em braille, você tem que saber tudo e ter os seus colegas ali pra te ajudarem. Mas é isso, eu só vim aqui pra compartilhar isso com vocês. Como é que funciona um pouco dessas amedrontadoras interrogações.
que pelo menos eu nunca vi no Brasil. Então acho que vai ser uma novidade pra você que tá vindo, ou pra você que só quer saber mesmo. Só tá vendo meu vídeo aí só porque quer saber mesmo? Obrigado! Eu agradeço de coração. De coração mesmo, muito obrigado. Só vou agradecer mais ainda só se você deixar aquele joinha, se inscrever aqui se você não se inscreveu, deixar um comentáriozinho maroto, aquele lá que você faz uma pergunta, só elogia, ou critica também, né? É justo criticar alguma coisa, sei lá, essa bagunça aqui atrás. É que eu tô tampando aqui. Ali fica... Aqui, eu tô tampando. Ali fica os livros, ali é tudo jogado ali, mochila aqui. Então, eu tô tampando essas bagunças todas. Mas se você quiser também falar, ah, Daniel, pô, cara... Dá uma arrumada aqui, dá uma ajeitada, tá? Tem controle aqui. Então eu também vou aceitar as críticas. Eu vou aceitar as críticas. Críticas são bem-vindas aqui nesse canal. A não ser que você seja um hater doido que só quer criticar qualquer coisa. Aí eu vou fazer o quê? Cara, seja feliz, mano. Para de pegar no meu pé. Mas é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você não fez ainda, deixa o seu like. Se inscreve aí no canal se você não se inscreveu. Compartilha esse vídeo aí com alguém. Alguém que precisava escutar uma história dessa. Ou que só queria conhecer também como funciona esse método de ensino doido da Itália. Ou para aquele seu amigo que gosta de colar e nunca colou dessa maneira aí, na cara do professor, que nem eu fiz. Manda para ele. Vamos ver quem que é o melhor colador do mundo. Se é eu, ou se é você, ou se é ele. Manda aí. Beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!